principalmente com minha menininha, minha filha, falar sobre um pouco sobre o nosso emocional, sobre a inteligência emocional em nossas vidas, sobre ter uma inteligência emocional, sobre ter controle do nosso emocional. Às vezes nós cuidamos de muitas coisas na nossa vida, nós cuidamos na nossa área espiritual, nós oramos, nós jejuamos, nós nos dedicamos à palavra, nós buscamos o Senhor, mas às vezes nós esquecemos algo que é muito importante para nós, que é a nossa inteligência emocional. Eu vou aqui, a título de introdução, eu vou esmiuçar com vocês um pouco o que é inteligência emocional e o que isso confere a mim e a você, amém? Capítulo 7 de 2 Coríntios, eu falei 1 Coríntios? É 2 Coríntios, amém? 2 Coríntios, capítulo 7. Segunda Coríntios, capítulo 7, versículo 4, na parte B, em diante, vai dizer assim, lá embaixo, versículo 4, lá embaixo, ela está dizendo assim: sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação, porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora e temores por dentro. Até aqui, eu quero ler somente esse um versículo e meio aqui com você aqui, e quero destacar com você aqui, Paulo falando aos Coríntios aqui, que ele chega e de início ele glorifica pelas lutas que eles estão passando, e no versículo 4 ele fala que desde que ele chegou ele não está tendo paz em respeito de lutas que ele está tendo por fora e por dentro. Então quer dizer, ele está tendo grandes lutas espirituais e lutas físicas também, lutas na carne, não referente ao pecado, às vezes em muitos momentos aqui, porque nós vamos olhar em várias situações aqui na igreja primitiva, que quando a igreja era perseguida, os apóstolos, os discípulos, em alguns lugares onde eles pregavam a palavra, eles chegavam a ser agredidos fisicamente, apedrejados, açoitados. E Paulo ele chega aqui dizendo o seguinte: sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação, porque chegando nós à Macedônia nenhum alívio tivemos, pelo contrário, fomos atribulados, lutas por fora e temores por dentro. Amém? Eu quero pegar esse texto aqui, quero trazer com você sobre um assunto, saber controlar os nossos sentimentos, saber controlar os momentos de pressão, é uma arte para todos nós, para mim, para você, é uma arte para cada um de nós, e ter um autocontrole nesses momentos é extremamente importante, independente do assunto, do que nós estamos passando no momento. E ter inteligência emocional, ter autocontrole emocional, a inteligência emocional, ela dá um significado. Inteligência emocional é o nome que se dá para um conjunto de competência que trata o controle das emoções. Inteligência emocional é um conjunto de competências que trata o controle das emoções, das minhas emoções, das suas emoções. Então, ter inteligência emocional é ter a habilidade de gerenciar as nossas emoções. Gerenciar o que nós temos como emoções. Transferir para fora, mandar para fora aquilo que está dentro de nós, ou está superficialmente à flor da nossa pele. Então nós precisamos aprender a controlar as nossas emoções, independente de como nós estamos vivendo, qual é o contexto da nossa vida, o que está acontecendo ao nosso redor. Então o que nós estamos vivendo
no nosso exterior ou no nosso interior vai refletir em nossas ações. Por isso que os maus pensamentos, os nossos sentimentos, eles devem ser domados dentro de nós. Os nossos sentimentos, os seus sentimentos, ele deve ser domado dentro de você. Às vezes a nossa velha criatura, o nosso velho eu, o nosso velho homem, a velha criatura que foi criada no mundo, talvez você cresceu na igreja, mas ainda assim você é um homem, você está pisando sobre uma terra que foi amaldiçoada e você então, por si, você é homem, você está sujeito a ter os seus momentos difíceis e você e eu, nós temos que aprender a controlar as nossas emoções em momentos adversos, em momentos difíceis. Nós temos que ter esse entendimento dentro de nós. Então, a nossa inteligência emocional vai nos ensinar a ter o controle sobre os nossos sentimentos e ações posteriormente. Então, ter inteligência emocional é agir positivamente em situações críticas e delicadas ao nosso ponto de vista. Então, quando nós temos o nosso emocional controlado, saudável, nós passamos a ser os autores de nossa história e não vítimas de alguns acontecimentos ou de vários acontecimentos. Ter inteligência emocional é essencial para mim e para você, como servos de Deus, como homens, como na nossa cultura, onde nós estamos, na nossa casa, na nossa família. Nós temos que ter um autocontrole de tudo isso. E por incrível que pareça, quando eu estava aqui meditando sobre essa palavra, a minha menininha, ela nunca fez isso. Ela nunca fez isso, assim, ela faz, ela gosta muito de mim, fica muito em cima de mim, perto de mim. Onde eu estou, ela vai, onde eu passo, ela passa, mas nos dias que eu estava preparando a mensagem, parece que foi além da conta. Onde eu estava, ela estava em cima de mim, eu virava assim, eu já tropicava nela, e eu ia na porta, ela já abria a porta, e de repente ela grudava em mim, já me puxava. E isso eu não estou falando de uma hora não, estou falando do dia todo, assim. Às vezes ela faz isso com a mãe dela também, só que eu procurando, meditando nisso, assim, porque às vezes a gente deixa as emoções tomar conta dos nossos momentos, e às vezes nós passamos do limite em algumas situações. Às vezes não necessitamos fazer algumas coisas que nós fazemos. Então Deus, Ele forja algumas situações para nós aprendermos a dominar o que precisa ser regularizado na nossa vida. Deus, Ele forja situações para que nós venhamos aprender a caminhar em algumas situações. Eu aprendi na minha caminhada que quando eu peço para que Deus venha cuidar de alguma área na minha vida, eu tenho que ter em conta na minha mente que Deus vai colocar situações para mim aprender com elas. Se você não tem paciência e você fala, ô Senhor, me dê paciência, você se prepara. Porque Deus vai colocar tanta coisa na sua frente para você, para tirar a sua paciência, porque você só vai saber que você está forjado na paciência quando alguém te tira a paciência. Aí você vai entender que você está sendo moldado na sua paciência. Então, a inteligência emocional dentro de nós, às vezes nós achamos que nós temos a inteligência emocional. Nós temos o controle do nosso emocional, mas só que quando nós pensamos que nós temos o controle do nosso emocional, é porque tudo que está ao nosso redor está ao alcance de nossas mãos e nós estamos no controle da situação. E quando essas coisas fogem do controle das nossas mãos, aí é que nós entendemos como está o nosso emocional. Porque saiu fora do seu controle, saiu fora do seu ambiente de controle. Aí às vezes você vai se deparar com reações que nem você mesmo vai se conhecer, nem você mesmo vai se aceitar você fazendo isso como um servo do Senhor. E eu quero trazer para você aqui essa noite, aprender com você aqui, na verdade, com alguns personagens bíblicos, como ter um resultado confortável, um resultado positivo em nossos controles emocionais. Nosso controle emocional. Quero aprender com você com alguns personagens aqui. E Jesus não pode faltar nesse personagem aqui. Amém?
Mas o primeiro que eu quero destacar com você, e quero que você abra a sua Bíblia, está lá em 1 Samuel 17. Primeira Samuel 17, versículo 26, parte B, e versículo 45. Lá no início das Escrituras, amém? Josué, Samuel, você acha aí, você acompanhando lá, primeiro 17, versículo 26, parte B, e versículo 45, vai dizer assim: quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Versículo 45 do capítulo 17. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, e eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem tu tens afrontado. Então, o exército de Israel aqui está passando por uma situação muito complicada, muito complexa, e na época, algum tempo, nesse tempo que as guerras eram corporais, em alguns ambientes, os dois reis, as duas nações que estavam prestes a guerrear, escolhiam 2 soldados para lutarem um contra o outro, e o soldado vencedor, ele traria a vitória ao seu exército, e o exército perdedor, ele era cativo, ele era levado como escravo. Então aí eles tinham a lógica de preservar vidas, não precisava de morrer muita gente, só morria um homem e o exército perdia a guerra. E nesse momento aqui, Golias está aqui afrontando o povo de Deus, o exército de Deus aqui, o exército dos filisteus também estava se levantando contra o povo de Israel aqui, e o povo de Israel aqui estava amedrontado, estava oprimido, estava sentindo medo, estava sem saber o que fazer nessa situação aqui, estava tentando ver o que eles poderiam fazer nessa situação aqui. Eles já estavam com o seu sentimento, o entendimento do que eles estavam fazendo ali, já estavam perdidos nessa situação. Então o exército de Israel já estava se alimentando de ódio, de medo, de incertezas do que fazer nesse momento aqui, e não sabiam usar esse sentimento de forma correta. O que eles faziam nesse momento, que eles olhavam para Golias e falavam assim: olha, se algum de nós sair daqui e falar assim, eu enfrento esse homem aí, eu vou perder, porque olha o tamanho dele, olha a estatura dele, olha o que ele tem, eu não dou conta disso aqui, eu vou fazer minha família, a família de meus companheiros aqui irem cativos por conta de uma reação minha no exterior, sem saber o que fazer, e já estavam ali com o seu sentimento suas emoções estavam tomando conta deles de medo e não sabiam o que fazer nessa situação. Davi chega ali naquele ambiente ali, olha para a situação ali e vê aquele xingamento, aquele homem xingando o Deus de Israel, e ele fala assim: ué, mas eu não estou entendendo isso aqui não, ué. Esse homem está aí afrontando o Deus vivo aí, esse tanto de homem aqui olhando essa situação, e eu não estou dando conta de ver um negócio desse. O que esse tanto de homem aqui do exército aqui tão quieto ouvindo esse incircunciso aí falar do Deus de Israel? Eles não estão falando de nós, eles estão falando do nosso Deus. E o que esse povo tão quieto aqui? E Davi, ele entra nessa circunstância com seu emocional, com seu controle emocional intacto, já entendendo. Por quê? Porque Davi já passara por algumas situações parecidas. Davi já enfrentou um urso, Davi já enfrentou um leão, e eu já disse isso aqui uma vez aqui, eu não sei se você, às vezes, nós verbalizando essa situação, falando assim, Davi enfrentou um leão, às vezes nós falando aqui de boca, parece ser algo fácil, algo simples. Quando você encontra um leão com fome, você vê ele derrubando um búfalo que é não sei quantos quilos a mais que ele, e o búfalo não consegue sair dele. Nós temos uma breve ideia do que é um leão. Davi sentiu medo também, Davi se sentiu incerteza quando ele foi enfrentar o leão. Ele também achou que ele iria morrer, mas ele falou assim, não vai comer essa ovelha.
Ela está sobre os meus cuidados. Ele não vai comer ela, ele vai ter que passar por mim primeiro, para depois comer ela. Então, Davi, ele tinha um entendimento de pastor, onde ele tinha compreensão de que ele tinha que ter um posicionamento e tinha que se preparar para a caminhada. Ele enfrenta o leão, ele enfrenta o urso, e agora ele olha o Golias fazendo aquela situação ali. Então Davi também se encheu dessa raiva e desse medo, dessa incerteza quando ele olhou para Golias, só que ele teve um entendimento, ele soube usar isso. Quando nós temos nossa inteligência emocional, quando nós temos nosso controle emocional, nós sabemos o que nós fazemos. Nós temos compreensão do que nós vamos fazer. Davi fala assim, olha, você pode vir do jeito que você quiser aí. Eu sei que você é um guerreiro a longo prazo, a longa data. Eu vim aqui dar uma visitada nos meus irmãos aqui para saber como que eles estavam. Nem guerreiro eu sou, mas uma coisa eu sei, eu conheço meu Deus. Eu conheço o Deus que eu sirvo. E o Deus que eu sirvo é um Deus vivo. E eu não vou contra você com as minhas forças, com o meu próprio entendimento. Eu não estou fora das minhas emoções, eu não estou falando aqui superficialmente, não. Eu vou contra você, contra esse Deus aqui eu vou contra você, no nome desse Deus que você está afrontando. Então, você não está confrontando a mim, você está olhando para mim, está me vendo um homem fraco, frágil, franzino, pequeno, mas você tem que tomar cuidado, porque quem está indo contra você é esse Deus dos exércitos a qual você está afrontando. Davi também passou pelas circunstâncias que aqueles guerreiros estavam ali, sentiu medo, sentiu incerteza também, mas só que ele falou assim, mas eu conheço o Deus que eu sirvo. E nós devemos, quando nós estamos na batalha, nós devemos entender e saber quem nós servimos. Nós devemos conhecer o nosso Deus, nós devemos saber quem é o nosso Deus, para nas horas difíceis, nas horas que nós tivermos que enfrentar os Golias da nossa vida, nós sabemos que não somos nós que estamos enfrentando ele, é o Deus que está em nós. E a nossa inteligência, o nosso controle emocional vai nos dar essa estabilidade mental para compreendermos isso. Porque se nós vivermos na superfície, nós vamos achar que nós estamos bom. Nós vamos ser aquela semente que foi semeada à beira do caminho, ou então aquela semente que foi semeada em meio a pedras, que as suas raízes foram curtas e veio o sol e levou. Às vezes nós até estamos achando que estamos bom, mas nós não estamos preparados, e nós devemos nos preparar emocionalmente. Quando Davi conversa com o rei ali, ninguém dá muita moral para ele, mas Davi tinha um currículo. Olha, eu acho que eu tenho assim, algumas coisas que eu enfrentei, eu acho que esse gigante aí não enfrenta não. Ele pode até ser grande, mas quando a pessoa que vive numa carnal, ele não enfrenta. Então, Davi tinha um currículo de entendimento. Então, Davi usa a raiva em seu favor. O exército de Deus estava sentindo raiva, estava sentindo tristeza, estava se sentindo com incerteza do que fazer. Estava, mas ninguém tomou um posicionamento de entender que não era eles que ia guerrear. Era o Deus a quem Golias estava afrontando. Davi usa essa situação e vai de frente a Golias, entendendo que era Deus quem ia guerrear por ele. E Davi, ele é ousado mais adiante, ele fala assim, eu vou arrancar a sua cabeça fora. Davi, quando luta com Golias, ele chega a um ponto, quando ele lança a pedra, que Golias cai, que ele está imóvel no chão, ele vai tomar uma espada de Golias e arranca a cabeça de Golias fora e leva para o rei dele em cima de uma bandeja. Improvável, mas as emoções não estavam falando por ele estava no controle das emoções dele. Então, não é assim, nós devemos ter o controle de nossas emoções em nossas mãos. Nós não devemos sair tendo entendimento que a raiva vai falar por nós. Então nós temos que ter uma compreensão
de que nós temos que ter domínio sobre a raiva, nós temos que ter domínio sobre as circunstâncias e situações que chegam até nós. Porque senão, quando o controle foge do alcance de nossas mãos, nós queremos tomar o nosso jeito, nós queremos resolver as coisas do nosso modo. Amém? Quem nunca fez isso aqui? Quem que nunca tentou resolver as coisas com suas próprias forças? Nós temos que entender que Deus é quem age por nossas vidas. Deus é quem trabalha por nós. Então, há várias situações na nossa vida que nós somos tentados pela ira, pelo medo, etc. Não pensamos direito quando estamos com raiva ou com medo. Podemos cometer grandes erros quando não sabemos lidar com nossas emoções. Você e eu, nós devemos buscar o controle emocional em momentos difíceis para pedir a direção e orientação de Deus para resolver qualquer tipo de problema. Amém? Então nós não devemos deixar as emoções falar por nós. Eu e você, nós não podemos deixar as nossas emoções falar por nós. Às vezes nós vamos dizer algo que não deveríamos ter dito. Podemos até pensar que poderia ser dito, mas às vezes não era a hora, não era o momento, não era o lugar. Nós temos que ter o controle de nossas emoções. Temos que dominar as nossas emoções. Nós temos que ter. E se nós não dominarmos as nossas emoções, quem vai dominar as nossas emoções? Nós não podemos deixar as emoções falar por nós. Aleluia! Glória a Deus! Então, o primeiro ponto que eu quero meditar com você é que Davi usou essa raiva em seu favor aqui. O segundo Atos 16, versículo 25. Atos 16, versículo 25. Vai dizer assim. Abre aí na sua Bíblia também. Atos 16, capítulo 25. Esse segundo personagem aqui, me fugiu na memória o personagem, que eu estava tentando achar personagem na minha mente aqui. Amém? Segundo personagem aqui vai falar sobre transformar a dor em louvor. Atos 16, capítulo 25 e 26. Diz assim, eu quero ficar mais no 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Versículo 26. E de repente sobreveio o tamanho terremoto, e sacudiu os alicerces da prisão, e abriram-se todas as portas e soltaram as cadeias de todos. Mas eu quero ficar aqui. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Então, nosso nível de inteligência, nosso nível de controle emocional irá influenciar em como vamos reagir em momentos de dores insuportáveis. Paulo e Silas aqui tinham passado por um momento muito difícil. Paulo e Silas aqui, ele tinha sido açoitado, que eu disse aqui no início. Tinha sido açoitado, 39 chibatadas. Estavam ali com as costas, com o corpo, não sei como que eles estavam, só sei que eles não estavam muito bem, não. Eles estavam amarrados em um tronco, onde o que nós podemos pensar é que o que eles poderiam estar pensando ali naquele momento ali é só de gemer ali. Pensar ali, meu Deus, eu estava pregando, eu estava falando do seu evangelho, eu estava falando do seu reino, me açoitaram. Às vezes o nosso homem exterior pode até falar assim, eles tinham toda a razão naquele momento de estar murmurando ali, porque estava fazendo algo de bom e eles açoitaram eles. Só que o emocional desses homens aqui não estava pautado no que acontecia no externo, mas sim no interno, no espírito. O emocional desses homens aqui não estava pautado no que o Senhor dava para eles. Às vezes nós ficamos achando que
o nosso louvor, a nossa adoração a Deus está pautado no que o Senhor dá para cada um de nós, no carro que Ele nos deu a oportunidade de trocar, na casa, na comida de amanhã, no salário no final do mês. Glória a Deus, Deus é bom, Deus tem agido na minha vida, e aleluia, glória a Deus. Aí o salário cortou, já não é mais aleluia, glória a Deus. Então, dores são difíceis de se passar. Quem sente dor sabe disso. Eu conheci uma pessoa em Quatro Marcos ali, eu tenho certeza que às vezes você sabe dessas histórias, porque pessoas que têm câncer em algum nível, tem alguns níveis de câncer, e algumas pessoas que nesse exato momento ela passa 24 horas gritando. Não há morfina, não há nada que passe a dor dela. E não tem nada que passe. E a mente da pessoa vive na dor, está na dor, porque aquilo está cutucando ela, aquilo está incomodando ela. E eu e você também somos assim. Quando há uma dor incessante dentro da nossa vida, nós ficamos pensando nela. E nós esquecemos de glorificar a Deus, nós esquecemos de exaltar a Deus. E Paulo e Silas aqui vai nos ensinar isso. Que nós temos que entender que nosso louvor, quando nós glorificamos, quando nós exaltamos a Deus, isso não está pautado no que Deus está fazendo por nós, no que Deus fez por nós esse ano, no que Deus vai fazer ano que vem, no que Deus está providenciando por nós. Nós louvamos e glorificamos a Deus por aquilo que Ele é, porque Ele é o Senhor, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é aquele que se compadeceu de nós, nos tirou do lamaçal do pecado, e pela graça nos trouxe até a cruz. Nós glorificamos Ele por conta disso. Então nós temos que entender que o propósito está acima do que acontece comigo e com você. O propósito estava acima das dores desses homens. Eles foram para a cadeia por conta do Evangelho. Estavam pregando o Evangelho, foram açoitados e foram levados à cadeia. O momento de glorificação, o momento de exaltação, o momento de oração a Deus aqui, o que acontece? Há um terremoto e as paredes se caem. Só que você vai ler o texto completo, fala que ninguém saiu da cadeia. Paulo e Silas não deixou ninguém sair da cadeia. O carcereiro ia se suicidar. Paulo fala assim: não faça isso não, estamos todos aqui, porque se o sacerdote chega de manhã cedo e todo mundo tinha fugido, o carcereiro e a família dele seria morto. Então, através das dores dentro da cadeia, Jesus ainda atinge uma família para o Senhor. Então, através das suas dores, através das minhas dores, Deus ainda vai atingir famílias para o reino dele. Então, Deus tem um propósito para as suas dores. Deus tem um propósito para o que você está passando. Nós não passamos por isso à toa. Deus não levou esses homens para a cadeia à toa. Deus também os levou lá para salvar uma família. Que coisa bem complexa às vezes de compreender, hein? Aleluia, glória a Deus. Quando estamos no controle do nosso emocional, nós sabemos que o propósito é maior do que o resultado físico nosso. Quando estamos no controle do nosso emocional, nós vamos compreender que o propósito está acima do resultado que nós queremos. O resultado vai dar em cima do propósito? Se não, então você não está no seu controle emocional. Porque o resultado tem que estar antes do propósito, depois do propósito. Nós temos que levar isso para a nossa vida. Tudo que nós passamos, tudo que nós vivemos, o propósito que é a palavra, o propósito que é o Evangelho, o propósito que é o reino, ele está à frente do resultado. Temos que morrer por conta disso, então vamos morrer por conta disso. Morrer por conta disso, irmãos. Nós não falamos de morrer pelo Evangelho, nós não falamos da morte pelo Evangelho, porque nós achamos que a morte é só para o passado. Não, nós devemos morrer hoje, matar o nosso velho eu, ter controle das nossas emoções, é controlar a nossa vida diante de Deus,
termos controle do que nós estamos vivendo diante do Senhor. Então, nós devemos transformar as nossas dores em louvor diante do Senhor. Porque nós temos um sentimento com a nossa cultura, que nós só devemos glorificar a Deus pelo aquilo que Deus nos dá mesmo. Às vezes nós temos isso, porque isso se torna uma cultura. Cultura é aquilo que nós temos como normalidade durante o nosso dia a dia. Então Deus nos deu, nossa, eu acho que eu estou precisando orar mais, buscar mais. E de fato nós precisamos ter uma vida de oração. Mas o que está acontecendo com você, se você está no centro da vontade de Deus, não é por conta que você não está orando muito. Isso não tem nada a ver. Você tem que estar no centro da vontade do Senhor e estar no controle da situação também. Porque o que você e eu tivermos que passar, nós vamos passar. Nós vamos passar glorificando a Deus, entendendo que morrer é lucro e o viver é Cristo para nós. Morrer é lucro, viver é Cristo. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. A morte também faz parte da nossa entrada no céu. Antigo Testamento, a morte às vezes estava dentro da lei, mas hoje está dentro da graça. Vou falar um pouco disso no próximo tópico. Aleluia! Glória a Deus. Então nós devemos transformar as nossas dores em louvor. Está doendo, está machucando. Irmãos, é fácil, isso aí não é. Às vezes a gente fala assim, vamos ministrar, igual eu fiz um comentário com vocês aqui em respeito a você lutar com um leão. Às vezes a gente ouviu uma história de Davi que lutou com um leão, uma história bonita, uma história linda, mas você quer lutar com um leão? Não, ninguém quer enfrentar um leão. Quem quer enfrentar um leão? Está lá assim, vai lá para a África de passeio, de férias, você está lá, vai dar um passeio durante lá, você olha um leão e fala assim, eu vou ver como que foi a história de Davi, pula para fora do carro e vai perto do leão. Às vezes ele está 3 dias sem conseguir uma caça e olha para você, fala, agora eu sei. Então nós temos que olhar essa situação. Às vezes é fácil para os outros, nós entendemos que é fácil para o outro. Nossa, Davi matou um leão, né? Mas então nós temos que entender que o que nós vamos passar, Deus vai suprir as nossas necessidades. Deus vai te sustentar dentro do cárcere. Deus vai te sustentar, porque o louvor vai te fazer esquecer da dor. O louvor vai nos fazer esquecer do que nós estamos passando. E nós temos que evidenciar isso, não é somente ouvir e achar, isso aconteceu com Paulo e Silas, nós devemos trazer isso para a nossa vida. Está acontecendo isso conosco? Não, o louvor vai tirar a minha dor. Está acontecendo essa situação na cidade, na região aí, roupa todo lado aí, e nós não cremos que o sentinela guarda a nossa casa. A palavra diz que Deus vela por nós. O que é velar por alguém? O que é velar por alguém? Velar por alguém é alguém que está morto aqui e o ente querido passa a noite inteirinha aqui em cima dele, às vezes está ali olhando, arrumando. Velar é isso. A palavra diz assim que o Senhor vela por nós, nos abençoa enquanto nós dormimos. Se nós não confiarmos que o sentinela não guarda a nossa casa, em vão ele está lá. Pode acontecer alguma coisa comigo essa noite? Pode, mas eu creio, eu tenho que acreditar que o sentinela está guardando a minha vida. Se acontecer alguma coisa, eu tenho que entender que está dentro do propósito de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Se acontecer algumas dores entre meio a esse tempo, eu tenho que procurar entender o que aconteceu e ver se está dentro do propósito do Senhor para mim, ou então você, no seu contexto, para você também. Aleluia! Então, se estamos bem emocionalmente, somos rapidamente levados da dor para o louvor. E eu quero trazer esse terceiro personagem aqui para concluir com você aqui, rapidamente. Em Mateus 28, versículo 6. Mateus capítulo 28. Versículo de número 5 e 6. Mas o anjo, dirigindo-se à mulher, disse: não temais, porque eis que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito.
vinde e vede onde ele está. Ressuscitou como ele tinha dito. Jesus aqui, ele transforma, ele traz um contraste aqui de transformar a morte em vida. Ele ressuscitou, ele passou pelo trajeto da cruz para ressuscitar e trazer vida àqueles que não tinham vida verdadeira. Então, a nossa inteligência emocional está acima e está nos ensinando a compreender a morte que está ao nosso redor. Em Lucas 22, 44, vai dizer assim: estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como sangue, como gotas de sangue, e caindo sobre a terra. O nosso emocional também vai nos dar uma direção de como nós estamos no Espírito. Jesus está ali tentando compreender aquela situação. Você fala assim: mas Jesus era Deus. De fato ele era Deus, só que ele está tentando compreender aquela situação. Versículo 41 também, do versículo 22 de Lucas, do capítulo 22 de Lucas, vai dizer assim: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas sim a sua. Então, se nós não estivermos no centro, se nós não estivermos no controle do nosso emocional, nós saímos do propósito e dos planos de Deus. O próprio Jesus aqui, se não estivesse no seu controle emocional, ele tinha saído dos planos de Deus. Ele pede para sair. O texto fala isso. Pode ir lá no versículo 41 do 22. Pai, se queres, passe de mim esse cálice. Vírgula. Passe de mim esse cálice. Ele faz um pedido. Mas, contudo, entra a inteligência emocional, entra o controle emocional. Mas, contudo, Senhor, eu sei que há um propósito. Eu sei que somente vai haver vida para um povo depois de mim se houver a morte. Eu sei que só haverá vida em abundância se houver cruz, se houver morte. Então, contudo, não passe de mim esse cálice, mas contudo não seja feita a minha vontade, contudo não deixe que eu deixe minhas emoções tomarem conta de mim, deixe eu ter o controle das minhas emoções aqui, mesmo que eu tenha que suar sangue, mesmo que eu não venha compreender, mesmo que eu tenha que estar nessa pressão difícil aqui, não seja feita a minha vontade, mas a sua, porque a sua é perfeita e agradável. Então Jesus, ele transforma, ele está aqui para nos dar o entendimento do que é morte. Eu falei um pouco sobre morte quando estava morrendo um pouco bom de gente, assim, dentro de todo o contexto da pandemia, para nós entendermos isso. Nós temos que compreender o que é morte hoje. Morte é a porta para o reino dos céus, porque se você está salvo, você não pode, irmão, você não pode ter medo da morte. Ela cria um temor, ela cria uma dificuldade, nós temos que saber lidar com ela, mas nós não podemos ter medo dela, porque Jesus já venceu ela na cruz. Cadê a morte, a sua vitória? Cadê o seu aguilhão? Cadê o inferno, o seu aguilhão? Então, ele já venceu a morte. Então, hoje você tem vida, e vida em abundância diante do Senhor. Então, sem o controle emocional, nós queremos sair desse propósito do Senhor. Em João 5, 24, vai falar no finalzinho do versículo aí, que todos os filhos de Deus passaram da morte para a vida. Todos nós passamos da morte para a vida. Mortos nós estávamos antes. Mortos nós estávamos antes. Hoje nós estamos caminhando em linha reta, diante do Senhor, caminhando na presença do Senhor. E quero concluir com você aqui, para não ser extenso com você, e trazer uma palavra, uma meditação para você, a partir dessa palavra aqui. Hoje em dia, muitos homens e mulheres de Deus perderam uma grande bênção por não saberem controlar o seu emocional. E às vezes nós estamos perdendo ou vamos perder grandes bênçãos do Senhor por não termos controle do nosso emocional. E dentro desse final aqui, dentro dessa conclusão, eu quero apresentar algumas pessoas aqui, servos de Deus. Eu não estou falando de ímpio, não estou falando de gente que pecou, não. Pessoas que estavam servindo a Deus.
Primeiro exemplo que eu quero dar para você foi Moisés, que não soube controlar a sua ira e perdeu a oportunidade de entrar na terra prometida. Deus fala para ele assim, fala: Moisés, o povo está pedindo água, vai lá e fala com a pedra, e a pedra vai dar água. Moisés chega irado com o povo e bate na pedra. Não teve controle emocional. Deus falou uma coisa e ele fez outra. Aí por conta daquela situação, ele perdeu a oportunidade de entrar na terra prometida. E olha que você vai estudar a história de Moisés. Moisés foi o cara que mais intercedeu pelo povo de Israel. Deus queria matar o povo, Moisés estava lá: não faz isso não, Senhor. Deus queria matar o povo de novo, Moisés falava: não, Senhor, não faz isso não, Senhor, é povo do Senhor, que os ímpios vão ficar pensando, não faz isso não, perdoa eles. Aí por conta disso, ele perde a oportunidade de ver a terra prometida. Então nós temos que ter controle de cada momento da nossa vida. Arão não soube lidar com a pressão do povo e se dobrou à vontade deles e fez o bezerro de ouro, quebrando um dos maiores mandamentos do Senhor. Arão, que futuramente viria a ser um dos sacerdotes do Senhor, o povo se reúne ao redor dele e começa a dar uma pressão nele, falando assim: nós queremos um Deus aqui. O povo já tinha saído do Egito, aquela cultura de fazer imagem e escultura para os egípcios lá. Não, nós temos que ter um Deus, porque esse Moisés nós não sabemos dele, ele já não vem mais aqui, nós vamos fazer um bezerro. E Arão pega e fala assim: não, então traz os ouros de vocês e vamos fazer um bezerro aqui então. Não teve controle emocional da pressão, fala: não vai fazer, nós temos um Deus vivo, não vai fazer. Mas ele se dobra à vontade. Tem momentos que Deus ele levanta a liderança para não se dobrar a algumas vontades que às vezes até parecem lícitas, mas são erradas. Enquanto o povo estava aqui querendo levantar um bezerro de ouro, Moisés estava lá no monte recebendo assim: ó, não farás para vocês imagem e esculturas. E o povo já estava lá embaixo, lá assim, ó. Aí Deus olha para Moisés e fala o que para ele? Fala assim: ó, Moisés, ó, vai lá embaixo lá, que o seu povo já se desviou do meu caminho. Ele não fala o meu povo se desviou, não. Ele fala assim: o seu povo se desviou do meu caminho. Moisés chegando lá embaixo, ele já olha e quebra a tábua no chão e vai conversar com o povo. Então nós temos que compreender aqui que nós temos que tomar algum posicionamento, nós devemos ter atitude, nós não devemos sucumbir a algumas pressões, devemos firmar nos nossos posicionamentos. Geazi não controlou a emoção de ver muito dinheiro e foi punido pela maldição da lepra que Naamã carregava. Tem gente que não aguenta ter uma emoção de ganhar um pouquinho a mais de dinheiro, já deixa os espinhos do mundo sufocar ele, sufocar a sua vida. A parábola dos espinhos fala das coisas do mundo, dessas coisas, das riquezas do mundo. Geazi olhou aquilo lá, não suportou, não teve controle emocional sobre aquilo. O líder dele já tinha falado que não queria, ele não tinha nada que ir atrás. Recebeu uma maldição por conta disso. Ananias e Safira pecaram, perderam a sua vida diante do pecado de mentira ao Espírito Santo. Venderam o campo por um valor e acharam que já estava no controle de todas as coisas. Perderam o controle emocional da vida. Perderam a vida. Novo Testamento isso, não é Velho Testamento não, Novo Testamento. Perderam a vida por conta de perda do controle do seu emocional, do entendimento do que é reino de Deus. Então nós podemos até não dominar nossos sentimentos e emoções, mas nós podemos ter inteligência emocional para controlá-las. Então você tem que buscar a inteligência emocional, você tem que buscar o controle de suas emoções. Eu e você, nós devemos viver o controle das nossas emoções. Você sabe do que você precisa. O que você tem precisado para ter o controle das suas emoções de volta? Nós temos que viver isso, nós temos que trazer isso diante da nossa rotina do dia a dia. Então nós precisamos controlar o nosso emocional, para não perdermos as nossas bênçãos do Senhor e sermos amaldiçoados. É preciso ter controle de nossas emoções para suportar as piores situações e não ser dominados por ela. Então quando nós temos
a nossa inteligência emocional saudável, nós temos uma vida espiritual saudável. O que eu quero que você saia daqui essa noite através do Espírito é compreendendo como você e eu nós estamos com o nosso emocional. Como está a nossa inteligência emocional? Como está o nosso controle das nossas emoções? Porque o controle das nossas emoções não pode estar somente para o que nós queremos deixar as pessoas verem. Nós temos que controlar em todos os ambientes. Nós temos que ter o controle em todos os ambientes do nosso emocional. E nós devemos partir do pressuposto do que nós precisamos de imediato. Só você sabe do que você precisa de imediato de controlar. Às vezes algumas coisas que você não gosta de ouvir repetidamente. Eu fiz a citação da minha menininha aqui, eu gosto dela me encostando em mim, pegando em mim, mas quando é demais já não, aí parece que o dia que eu estava, já estava demais, pulando, pegando. Irmãos, eu abri a porta e ela estava lá assim, verdade. A Ciné falou assim, mas eu aguento isso aqui dentro. Eu falei assim, mas o meu está um pouquinho além, não sei se é porque da mensagem, alguma coisa, está diferente. Aí eu até vim aqui para a igreja aqui, meditar aqui. Mas glória a Deus, é porque Deus nos trata nisso. Deus ele vai nos trazendo para tratar, para nós aprendermos a romper nas situações, porque nós devemos ser um Paulo e Silas quando nós passarmos por horas difíceis, por horas de dores. Deus nos trata antes para nós suportarmos os momentos difíceis. Deus ele age na nossa vida antes para nós suportarmos, para nós sabermos agir em momentos melindrosos. Davi vai enfrentar o gigante, ele está colocando uma nação em risco, porque se ele perde, olha a tragédia que aconteceria. Então nós devemos ter controle. Se você tomar decisões mal tomadas, às vezes acontece uma tragédia dentro da sua casa, dentro da sua família. Quando nós temos controle emocional, isso não acontece, porque Deus está no controle. É Deus quem está agindo, é Deus quem está fazendo, aleluia, amém, glória a Deus. Às vezes parece até uma palavra de quinta-feira, né? Amém? Mas é uma palavra para nosso coração essa noite. Eu tomo posse dessa palavra para a minha vida. E creio que você toma posse dela para a sua vida também, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo falou ao seu coração de uma forma talvez totalmente diferente que ele falou a minha, mas ele falou.